Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Feliz 2023 para todo mundo. Eu estou muito feliz com esse novo início de ano, estou muito feliz com esse ano que vai vir. E sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Manu e espero que esse ano seja um ano maravilhoso para todos nós, inclusive para as nossas leituras. Hoje eu quero falar sobre os meus livros lidos de dezembro, porque eu li muitos livros. Eu li 9 livros, porque eu estava um pouco ansiosa com algumas coisas que estavam acontecendo. Eu fiz vestibular e eu também estava em casa, tinha saído do meu trabalho, então a leitura foi meio que uma fuga pra mim nesse mês. E eu também tinha comprado o meu Kindle em dezembro, então foi por isso que eu acabei lendo mais livros, porque eu li 3 e-books. Então a leitura foi bem mais rápida e isso contribuiu para que eu lesse 9 livros. Foi o mês que eu mais li livros em 2022, mas mesmo assim é um pouquinho engraçado isso, porque eu estava bem ansiosa com o resultado do vestibular, que eu consegui passar, inclusive recebi a resposta essa semana. E eu estava muito ansiosa, estava preocupada e estava em casa sem fazer nada, porque eu tinha terminado o semestre da minha faculdade também. Então eu estava com muito tempo livre e usei isso para poder ler. Não necessariamente que isso seja uma coisa ruim, mas pra mim nessa hora foi como uma forma de escapismo, assim, da realidade, e deu tudo certo, então tá tudo bem, e foram livros maravilhosos que eu tive. Então vamos falar deles agora. Estou muito ansiosa pra falar, porque foi um mês, assim, que teve leituras maravilhosas. Eu não tenho o que reclamar, assim. E daí a gente já começa o mês com um lido do Kindle, que foi o meu primeiro livro que eu li no Kindle, que foi Corte de Chamas Prateadas. E eu não quero muito falar desse livro aqui, na verdade, porque eu não gosto de falar dos livros da Sarah J. Maas, mas só explicando que eu dei 3 estrelas pra ele e eu achei ok. A única coisa que eu não consigo suportar nesse livro é o nome do filho da Fairy do Ryzen, de ser Nyx, que eu acho isso horroroso, eu achei esse nome horrível, eu não consigo suportar isso. Achem o que quiser dessa informação, mas eu realmente achei um nome bem feinho e acho que poderia ser melhor. E o próximo livro foi um mangá, que foi Children of the Sea, volume 3, e eu gostei muito, dei 4 estrelas, e eu tô com tanto medo do que vai acontecer que eu realmente não li mais nenhum ainda, então eu não li mais nenhum volume, faltam 2 pra eu terminar o mangá, né, a série. E eu ainda não li o resto, mas eu gostei muito desse. O final tem um cliffhanger horrível e tô morrendo de medo do que vai acontecer, mas mesmo assim eu tô adorando a história. Agora o próximo foi um livro em inglês, que é House of Hollow, que foi traduzido para o Brasil, já foi lançado pela Galera Record, com o nome de O Mistério das Irmãs Hollow. Então eu vou me referir ao título brasileiro porque é muito mais fácil e porque já tem lançado mesmo. E na verdade eu li ele em inglês de teimosa, porque eu odiei a capa brasileira, odiei a edição. Então eu pensei, essa capa aqui é muito mais bonita e eu tenho que treinar o meu inglês mesmo, porque quando lançam os livros no Brasil e eu já queria ler eles em inglês, eu acabo deixando de ler em inglês pra ler eles em português, que é a minha primeira língua, né? E eu pensei, não, vou me desafiar, vou comprar, porque tava barato, teve uma promoção também. Daí comprei em capa dura, muito bonita. Gente, que livro incrível, assim, eu dei 4 estrelas e meia pra ele. E eu achei incrível, absurdamente incrível. Aqui a gente vai ter 3 irmãs. E quando elas eram crianças, elas foram, tipo, sequestradas, ninguém sabe o que aconteceu direito, nem elas, porque elas não lembram. Então, são 3 irmãs, tipo, escadinhas, idades, e elas foram sequestradas, desapareceram por um mês, e depois, quando elas voltaram, elas estavam muito diferentes. Até a cor do cabelo delas mudou, ficou branco, e antes ele era castanho, a cor do olho delas mudou tudo. E daí fica, tipo, esses mistérios, assim, da internet, que todo mundo fala de desaparecimento, não sei o quê. Ninguém sabe como é que elas desapareceram, como é que elas voltaram, por que elas sumiram. Os pais delas eram até suspeitos do desaparecimento delas, como, tipo, que eles tivessem levado elas pra vender os órgãos e essas coisas assim. E aqui a gente vai descobrir realmente o que aconteceu com essas 3 irmãs, porque novamente uma delas desaparece. E daí todo esse caso de quando elas eram crianças volta à tona. E elas também têm umas características muito estranhas, assim, que me lembra um pouco de fadas, essas coisas assim, tipo de fadas sombrias mesmo. E eu gostei muito da história, eu li em conjunto com a minha amiga Andressa, e foi muito legal, eu li ele muito rápido, mesmo sendo em inglês. O inglês dele é super tranquilo, porque é uma história YA, então é bem tranquilo pra quem quiser ler em inglês, eu recomendo. E é isso. Daí o próximo que eu li foi outro no Kindle, que é A Jogada do Amor. E esse livro, ele é bem legalzinho, eu dei 3 estrelas, se não me engano. E é um romance muito legal entre 2 meninas ali. Uma delas é jogadora de basquete e a outra é líder de torcida. Então tem tipo um haters to lovers, assim. Tem uma coisa bem, eu não gosto de você, mas a gente tem que trabalhar juntas e tal. E elas têm que fingir que namoram. E foi legalzinho, mas não foi tudo aquilo, assim, não foi um romance muito legal. Por isso que eu dei 3 estrelas.
Daí o próximo foi Para o Lobo, que eu tava querendo ler desde que lançou aqui no Brasil. Essa edição da Editora Suma tá incrível. Eu gosto muito da Editora Suma porque ela publicou A Bússola de Ouro e é um dos meus livros de fantasia favoritos. Então, e aqui em Para o Lobo é uma fantasia que a gente vai ter meio que um reconto, assim, de Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera também. Tem muita Bela e a Fera aqui, eu achei que era só Chapeuzinho Vermelho, mas não tem quase nada disso. E é uma fantasia bem mais sombria e tem muitos elementos de A Bela e a Fera, dá pra reparar aqui na história. E eu gostei bastante. Eu acho que não é uma fantasia, assim, perfeita, mas é uma fantasia que te prende, que tem um romance bom. O romance aqui é com certeza uma das coisas principais do livro. É muito focado no romance, mais do que nos plots e na construção de mundo, que eu até achei um pouco confuso. Acho que isso deixou um pouco pendente no livro. E é o primeiro de uma duologia, então eu acho que a editora vai lançar o segundo em um futuro próximo, pra completar a história. E talvez eu leia, talvez não, não sei. Estou decidindo ainda, mas eu gostei bastante desse. E daí aqui a história basicamente é essa menina que uma filha é pro trono, a primeira filha, e a segunda é para o lobo, que ela tem que ser dada como sacrifício, como oferenda, para um cara que vive ali na floresta, que segundo as lendas vai matar todo mundo, vai levar uma praga ali pro reino, se essa segunda filha do rei e da rainha não for levada para ele como sacrifício. E daí aqui a nossa protagonista, ela é a segunda filha, ela vai ser levada como sacrifício. E ela vai conhecer esse cara, essa floresta, e super confusa, muito misteriosa, onde ele vive. E a gente vai acompanhar os acontecimentos aí, porque nada é o que parece, né? Tudo tem uma mentira por trás, tem coisas pra descobrir e tal. E nem o lobo é quem ele deveria ser, então é muito interessante, mas não é inovador, na minha opinião. Aí eu li Starsight, do Brandon Sanderson, que é o segundo livro de uma série aí que tá tendo, que eu estou lendo agora também, os próximos, e vão ser 4 livros. Esse aqui é o segundo e foi lançado no Brasil em 2022, e o primeiro é Skyward. Então, tudo que eu, na verdade, que se trata da história de Starsight, é um pouco de spoiler de Skyward, porque não tem muito o que falar sem dar spoiler, mas falando um pouco de Skyward, que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, é que a gente vai ter a Spensa. Ela mora nesse planeta chamado Detritus, onde os humanos caíram e ficaram presos ali porque a exploração espacial deu errado. E agora tem um monte de alienígenas chamado Krell, que eles estão atrás dos humanos ali, eles estão atacando eles o tempo inteiro e tentando matar os humanos. E os humanos não sabem por que esses alienígenas querem matar eles, então eles ficam retocando e atirando neles também com muitos pilotos. E o sonho da Spensa é se tornar uma piloto e defender o planeta dela e a humanidade. Só que daí a gente vai descobrir que tem muita coisa política por trás disso, do motivo pelo qual os alienígenas estão atacando eles, o motivo pelo qual os humanos estão presos ali, e da Spensa também, dos poderes dela, quem ela é de verdade, por que ela sente essas coisas, assim. E é muito interessante, e tudo tem um motivo, porque o Brandon Sanderson, ele é perfeito, ele é um escritor maravilhoso, eu sempre falo disso, e ele é perfeito, e tudo tem um motivo, tudo tem um significado, e quando isso se junta tudo no final do livro, dá um plot twist enorme que é muito satisfatório. Então, recomendo demais, dei 5 estrelas, favoritei, e falei dele no meu livro de favoritos do ano de 2022. O próximo que eu li foi A Noite Passada, no Telegraph Club. Esse livro é um pouco difícil de falar sobre ele, porque ele tem muita bagagem histórica. Eu acho que ele pode ser falado como uma ficção histórica, um romance histórico, porque aqui a gente vai acompanhar a história de uma garota chinesa que mora em Chinatown e ela vai descobrir lésbica nos anos 50. Então é muito interessante a história dela de se descobrindo lésbica nessa parte assim, da história do mundo, nesse ambiente super homofóbico e super preconceituoso, todo mundo ali com as pessoas, com os homossexuais. E é uma história muito bonita mesmo, de autodescoberta. E eu adorei. Adorei muito. Também gostei muito dos elementos da cultura chinesa que fala aqui no livro. Fica um pouco assim pra trás, assim, porque a nossa protagonista, ela não nasceu na China, ela nasceu nos Estados Unidos, mas a família dela é chinesa, os pais dela vieram da China. Então tem um pouco dessa bagagem, assim, cultural, né, no livro. E eu gostei muito, dei 4,5 estrelas. O próximo que eu li foi O Vento nos Salgueiros. Esse livro me decepcionou um pouco, porque eu esperava que fosse tipo O Pequeno Príncipe, que fosse um clássico middle grade, muito fofinho e tal, com animaizinhos que falam, mas não, é só um livro meio chatinho mesmo, que muito bobinho, assim, que não tem muito significado, com animais que falam.
e eu não gostei muito, sinceramente. Eu acho que eu dei 2 estrelas, eu esperava muito mais. A história é chata, os personagens não são muito carismáticos e nem o mundo deles também é. O plot ali de, tipo, salvar o sapo e não sei o que, achei muito chato, não gostei. Mas ele é curtinho, então é rápido de ler. Enfim, acho que não foi pra mim esse livro e fiquei triste porque eu esperava mais dele. Agora, o último livro da lista, eu também li no Kindle, que foi Warbreaker, do Brandon Sanderson, que, pra quem não sabe, é uma fantasia única que ele escreveu. E praticamente o sistema de magia dessa história, dessa fantasia, é cores. Então, você tem uma coisa dentro de você que se chama, tipo, sopro, e você pode absorver sopro das outras pessoas e ter mais cores, tipo, ver mais cores do mundo. Então, se você não tem nenhum sopro, você não vê cor nenhuma, é muito cinza e tal. E quanto mais sopros você tem, mais cores você vê, então você consegue absorver mais cores e texturas e nuances, assim, é muito louco. E pode ter poderes, com isso você pode despertar objetos, retirando a cor deles e puxando pra você. Daí você pode mandar uma corda, fazer o que você quer, ou, não sei, uma capa, fazer uma coisa que você quer. E é muito louco isso. E daí aqui a gente vai acompanhar um reino, né, onde uma princesa, uma das filhas do rei, vai casar com um cara lá do outro reino por causa de um tratado que eles fizeram há 20 anos atrás, pra não serem atacados por esse outro reino. Só que, na verdade, o que eles querem é ter a linhagem real de volta naquele reino, porque não é a linhagem real de verdade. É muito louco isso, é um pouco confuso, mas a gente vai ter vários pontos de vista ali. Que tem um cara que ele é tipo um mercenário, ele que tem uma espada mágica que fica falando no ouvido das pessoas. Então, quando você segura essa espada, ela começa a sussurrar no seu ouvido umas coisas muito sarcásticas, assim. Essa espada é muito legal, é Nightblood o nome dela. E essa espada é muito louca, ela suga todos os seus sopros e pode te fazer morrer se você segurar ela por muito tempo. E daí, o nosso outro ponto de vista é um dos deuses que mora nesse reino, que a princesa vai ser... Ai, gente, não tô conseguindo explicar, mas um dos outros pontos de vista, além do da princesa e do desse mercenário que tem a espada, é um deus ali desse reino que quer que a princesa vai se casar ali com ele. É um dos deuses que mora nesse reino. Na verdade, ele não acredita na própria religião e ele acha que ele não é um deus de verdade, ele acha que é um deus falso. E eu gosto muito disso nos livros do Brandon, que ele questiona muito as coisas religiosas. Então, ele fala muito de questões religiosas e questionar a religião e questões políticas envolvendo religião. Isso é muito interessante nos livros dele, eu acho isso muito legal. Elantris também, outro livro dele também é todo baseado assim, em questões religiosas, é muito interessante isso. E tem esse livro, apesar de ser uma fantasia, na minha opinião, a fantasia vai deixar de lado um pouco para falar mais sobre essas questões religiosas e políticas assim do livro. É muito legal. Além de ter um romance que os personagens nem se beijam, mas eu torci por eles o livro inteiro. E é muito bom. E o Brandon já anunciou que vai ter o segundo livro. Era pra ele ser o único, mas o final é super aberto. Então o Brandon falou que já escreveu, ou tá escrevendo uma coisa assim, e ele vai trazer o Warbreaker 2. E outra coisa também muito legal é que a editora Trama, que tá lançando os livros do Brandon agora, ela lançou O Caminho dos Reis e vai continuar lançando a série de Stormlight Archive no Brasil. Ela anunciou, na verdade não anunciou, mas tipo vazou por algumas informações aí, que ela comprou os direitos de Warbreaker e vai trazer pro Brasil. E isso é muito legal, porque é uma fantasia muito boa, muito diferente de tudo que eu já li, com várias nuances, assim. A escrita do Brandon é maravilhosa, pra mim é um dos autores favoritos, assim, pra mim. E elas falaram que vai trazer o Warbreaker pro Brasil, isso é muito legal. É uma fantasia que vai agregar muito aqui pro Brasil e estou ansiosa. Basicamente foi isso. Esses foram os livros que eu li físicos, né? Em dezembro foram 9 livros, foi maravilhoso e espero que vocês tenham gostado do que eu falei, que tenha tido pra entender alguma coisa do que eu falei. Me desculpem por ter ficado um pouco confuso, mas é isso, estou muito feliz. E muito obrigada pra quem viu o vídeo até aqui. Não se esquece de inscrever aqui no canal e deixar um gostei no vídeo, porque isso me ajuda muito pra me motivar a fazer mais vídeos. E me seguir lá no Instagram e no TikTok, onde eu sou mais ativa, mas eu quero continuar sendo mais ativa aqui. Quero trazer mais vídeos e, enfim, eu gosto muito de fazer essas coisas aqui. Muito obrigada pelo apoio e tchau, até o próximo vídeo.